Boa noite. Nossa energia realmente é fantástica. É o que nós precisamos para se relacionar com o cliente, né? Nós vivemos de relacionamento, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Nossos resultados a gente obtém através de pessoas. Como eles me apresentaram, eu sou coach e trabalho de relacionamento. Eu falo que desde os 11 anos de idade, que foi quando eu iniciei a minha trajetória. Iniciei sempre me relacionando com pessoas. A minha vivência, experiência, eu vou contar a parte que eu tive vivência no segmento, porque eu estou vendo aqui, vocês já têm muito calo, não é? Sabem o que é calo, não é? Todo mundo aqui conhece o que é calo? Né? Idade? Calejado, isso, né? Já vivenciaram muitas e muitas experiências. E as experiências fazem acontecimentos. Às vezes os acontecimentos eles são motivadores, às vezes os acontecimentos eles são desafiadores, com muitas anomalias que acontecem e nos ajudam, nos tornam melhores para aperfeiçoar o que vem depois, desde que a gente possa aproveitar, mesmo aquelas experiências que não são tão, tão positivas. Eu nunca utilizo como coaching nada negativo. Nossa, foi negativo, foi horrível, foi. Nunca há má experiência. Sempre há uma experiência a ser utilizada. Então, quando nós falamos em relacionamento, já começa por aí. Então, quando nós falamos em experiências, tudo é no positivo. Até porque aquilo que foi negativo, eu preciso saber qual que foi a minha responsabilidade. Porque quando há alguma coisa negativa em relacionamento, o que a gente faz? Procure o culpado. Qual é o seu nome? E olha o que o Menezes falou, procure o culpado. A gente aponta o dedo para fora. Não é? Olha, só que tem vários dedos para cá, não é? 3, não é isso? Então, a gente tem que responsabilizar. Então, olhar um pouquinho. Então, quando acontece, o que eu poderia ter feito para não passar mais por essas experiências? Então, as nossas oportunidades, elas estão aí no relacionamento. E relacionamento são todos os relacionamentos. Relacionamento em torno. Aqui há um monte de pessoas que nós podemos fazer relacionamento. Sim ou não? Muitas pessoas que a gente conhece e faz um networking e troca cartões, com certeza vocês trocam, fazem parceria. Eu mesma já fui atendida por vários corretores em par que trocam experiências. Então, isso é relacionamento. Então, eu estou aí desde os 11 anos, aí não vou falar o restante dos anos, né? Quantidade de experiência, que nós estamos aí fazendo relacionamento e vim trazer aí essa experiência. No segmento que vocês têm muito conhecimento técnico e comportamental, eu vou partilhar um pouco aí essa experiência que foi em construtora incorporadora, aonde eu estruturo e reestruturo áreas de operação de relacionamento com o cliente, aonde algumas construtoras incorporadoras, ela tem a sua própria imobiliária. Então, foi nesses momentos que eu tive as experiências de conhecer, desde recrutar e selecionar corretores, né, esses consultores intermediadores, e conhecer um pouco o perfil e vivenciar as experiências junto ao cliente e vivenciar os desafios do dia a dia junto a esses clientes. Então, nós tivemos aí meses de experiência com este público. Foi essa vivência e continuamos, né, já há 7 anos, 2006, não mais, né? Nossa, já passa o tempo, né? 10 anos, passa o tempo. Fazem 10 anos que nós estamos em parceria e então sempre estamos aí atualizando melhoria contínua com essa equipe, fazendo desde o recrutamento e seleção a treinamentos, formações, enfim, e melhorando processos também, que é a nossa área de atuação. Para iniciar o nosso bate-papo,
Eu vou passar aqui e todo mundo está com papel e caneta? Todo mundo? Quem não está? Não está? Não. Tem como passar um outro papelzinho desse para eles utilizarem o verso? Ou podem utilizar o verso desse? Dessa avaliação? Podem utilizar? Não. Não precisa entregar. Só para vocês fazerem uma pequena avaliação aqui. Não. Só quem não tem. Só 2 pessoas. 1, 2, 3. Só 3, 4 pessoas. 5. Ah, que beleza. Aqui. Corta aqui. Pode. Olha, puxa vida. Isso que é proatividade, né? A pessoa prevenida. Vamos lá. Eu vou pedir que vocês façam um exercício enquanto... Pode. Falta caneta também? Não, caneta tem. Corretor tem que ter caneta. E tem que ter um bloquinho de papel também, né? Não é não? Ó, tem que ter um bloquinho de caneta. Eu sempre ando com um bloquinho. Ando com um bolo de cartãozinho assim. Olha, consultor, nós todos somos consultores. Tem que andar com bloquinho, tem que andar com cartões. E tem. Ai, olha, você me pegou, hein? Agora você me pegou. Tá certo. Qual é o seu nome? Jairo, olha, quem vir aqui a semana que vem, eu prometo uma caneta para cada um. Eu trago. Tá prometido, viu? Eu trago a verdade. Na hora da seleção, eles deram um currículo para preencher. Quem não teve caneta, eles dispensaram. Dispensaram aqui num teste. Mas consultor, corretor tem que ter caneta, tem que ter bloquinho, porque é uma emergência, a gente anota. É que tem celular agora, né? Vocês nem respondem para mim. Tem celular, Wanda. Tem... Né? Tem os lembretes, sem note, né? Não precisa, né? Vocês são técnicos. Isso é coisa de ultrapassada, né? Smartphone, olha lá, né? Que isso, né? Vocês nem deram um chega para lá em mim. Vamos lá. Para a gente iniciar e falar de como estruturar e ganhar dinheiro, que é... Aqui tem um objetivo diferente de ganhar dinheiro. Alguém aqui? Quem aqui não quer ganhar dinheiro? Tem alguém? Não quer. Quer não. Já dá muito trabalho, né? Mas eu cuido para o senhor, viu? Se o senhor precisar, a gente dá um jeito, tá? Não tem problema. Um prazer, né? Então, vamos lá, porque nós temos que ter propósito. Uma primeira questão importantíssima, como aumentar e estruturar nossa carteira, a gente tem que ter um propósito muito claro. Se nós saímos, levantamos de manhã e não temos um propósito muito claro, nós não vamos conseguir atingir nenhum objetivo. Então, primeiro, qual que é o seu propósito do dia? Todo mundo já pensou nisso? Sim, ganhar dinheiro, claro. Mas qual que é o propósito do dia? A meta que você planejou na semana anterior? Eu acho que seria, se dizer, uma empresa de um mês, eu vou dividir em semanas, de acordo com os clientes. Né? Aí sempre tem aquele cliente que você tem que se atuar na agenda dele. Muito bem. Ver os pontos fracos dele. Excelente, excelente. Qual o seu nome? Márcio Luiz. Márcio. O que o Márcio falou é excelente, é isso mesmo. Então, eu tenho que me planejar com antecedência, né? E qual que é o meu propósito do dia? Como eu me planejo para isso? Nosso planejamento, ele tem mais ou menos, quando nós temos uma consciência, a partir dos 20 e poucos anos, 25 anos, mais ou menos, onde a gente já construiu, do 0 aos 25, a gente constrói o quê? A inteligência, constrói
a nossa bagagem intelectual, a nossa bagagem psíquica, a nossa bagagem técnica e a nossa bagagem comportamental. Né? Quando a gente carregou isso, dos 25 aos 75 anos, nós começamos a preparar, né, e a construir. E nessa construção aí entra o nosso planejamento. E nós temos um plano, pessoal, pelo menos até 80 anos para concluir esse planejamento. Nós temos que ter esse propósito. Então, nós temos aí um plano de até os 80 anos, pelo menos. É um plano de 80 anos desse planejamento. E quando eu tenho 25 anos, mais ou menos, e é claro que a gente tem um pouquinho mais, né? Pouca coisa a mais aqui, tenho certeza, né? Nós temos um pouco mais que isso. Nós começamos a fazer essa construção, construir filhos, casas, eu quero mais dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero manter o que eu tenho, eu já tenho, tá bom, ali como, né? O senhor está ali, nem sabe mais o que fazer com o dinheiro. Então, nós precisamos começar a pensar nisso. Quais as competências que eu tenho para manter esse propósito, para manter e melhorar a cada momento esse propósito? Por quê? Porque nessa construção que eu faço, dos 25 a 80 anos, o que muda em torno? Eu vou contar um pouquinho, né? Um pouquinho da minha geração. Nós temos um alfabeto agora de geração, né? Eu sou da geração X, que da geração X é até 50 anos, né? 55 anos. Eu sou dessa geração. Depois dessa geração veio a geração qual? Não é meio 55 para 60, não é bem assim, né? Qual que é a geração depois da X? Y. E depois da Y? Qual? Z. E depois? Parou, né? Millenniums. Olha, pelo amor de Deus, parou, né, Wanda? Parou aí, não é? Na Y, o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Mudam as expectativas, mudam as necessidades. Então, se as minhas competências da minha geração X era determinada, no meu projeto de construção, está claro o que eu estou colocando, pessoal? Estou fazendo uma construção, tá claro? Está dando para acompanhar? Eu sei que talvez, né, eu não quero me perder nessa construção. Então, se na minha construção, na minha geração X, eu estava fazendo uma construção de uma forma, agora que eu me encontro, eu da geração X, na geração Z, que as expectativas, as necessidades, a forma é compartilhada. Não quero ter mais carro, não. Não quero ter mais carro, quero andar de Uber. Não é? Não vou vender meu carro, não quero mais andar de carro, vou andar de Uber, eu vou compartilhar o carro, inclusive, eu vou pegar um Uber Pool, que eu vou compartilhar com outras pessoas, porque eu não quero poluir, não. Tem muito carro, não quero ter poluição. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos convivendo com uma geração que ela está mudando, modificando muito a forma de ser. Wanda, o que tem que isso ganhar dinheiro? Como assim? Cadê a parte do dinheiro? Eu vim aqui para ouvir ganhar dinheiro. Quer dizer que se eu não mudar, se eu não adaptar a essa realidade com este público, como é que eu vou, né, falar a linguagem dessas pessoas que querem compartilhar, que agem de formas diferentes, que elas não estão mais por telefone. Não adianta eu prospectar agora por telefone. Antes a prospecção era por telefone. Eu lembro, eu fazia muita. Eu era vendedora, né? Uma outra parte. Eu sei que vocês não são vendedores, né? Vocês intermediam, mas eu era vendedora. Então eu fazia muita prospecção, muito ativo pelo telefone. Muito. O telefone era a forma mais utilizada. Pesquisas comprovam que você não identifica mais, o cliente não quer mais falar por telefone. O cliente quer falar... Qual o canal que mais o cliente utiliza? WhatsApp. Né? Ele quer ganhar tempo, ele quer resposta agora, né? Ele faz muitas perguntas, é isso? Né? No WhatsApp.
Olha só, quem aqui gosta de WhatsApp? Todo mundo, né, gente? Levanta a mão, todo mundo, pelo amor de Deus. Quer ganhar dinheiro, não quer. Tem que gostar, né? Tem que gostar. E tem que ficar rápido nos dedinhos, né? Porque você viu o pessoal digitando? Eu ando de metrô, vendo o pessoal nos dedinhos, né? Pelo amor de Deus, dedinhos ligeiros. Ah, mas é quebra de paradigma, é crença limitante isso aí. Eu já brinquei com ele lá da crença. É crença, eu também posso me adaptar, né? Então, vamos adaptar essa realidade, porque se eu quero ganhar dinheiro, eu preciso compreender. Isso é muito tranquilo, porque hoje eu entro no Google, entro no YouTube e aprendo a mexer nos negócios, não é assim? Eu entro lá, aprendo a mexer, até fazer bomba eu consigo fazer, não é assim? Então, olha aqui. Vamos olhar a nossa roda de competências. Já viram uma roda de competências? Já viram? Não? Então, eu apresento, bem-vinda à roda de competências. Nós temos aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a roda, podem desenhar a roda, e vocês vão preencher do zero, o centro dela vai ser 0. Insatisfação quanto a essa competência sua. E quando você... o limite exterior, o entorno, em torno do círculo, ele vai ser a satisfação total. Sem analisar o perfil do comprador ou vendedor do imóvel. Se você sabe, que nota você dá? Você pode achurar. Sabe o que é achurar? Pintar? Lembra, né? No nosso tempo a gente falava achurar. Então, achure o quanto que você sabe analisar perfeitamente o perfil do comprador. Administro parte do meu tempo para prospecções. Quanto tempo? Quanto mais você utiliza o seu tempo para prospecções, de uma semana, 2 dias eu faço prospecções. Você preenche, achure de 1 até 10. Tenho conhecimento e domínio técnico das taxas de juros, também é a mesma coisa. Preencha o círculo. 5 minutos. Ficou claro? Qual que é a ideia aqui? O que são competências? O que é uma competência? Capacidade? Acho que é... Da situação? Conhecimento? Então, se eu falo aqui, sei analisar o perfil do comprador, que conhecimento que eu tenho que ter? Ver o que ele precisa? O desejo dele. A família. Que habilidade você precisa ter? Comunicação. Qual mais? Para você se interessar, para você saber identificar as expectativas e desejos, para identificar o perfil, o que você precisa ter? Precisa gostar de gente? Empatia? Sim? Não, fez uma cara assim. Mais ou menos? Acha? Sim. Precisa da habilidade da comunicação, precisa de empatia. Então, você precisa ter um conhecimento sobre o que você tem na sua carteira, o que você tem de disponibilidade, do que você trabalha, a classe social, os nichos que você precisa atender, algumas questões técnicas suas e outras comportamentais. E algumas habilidades. Nós falamos em competência, nós falamos que... O que é? É tudo isso que vocês falaram. Wanda, tem que ter conhecimento. Sim, conhecimento. Wanda, também tem que ter habilidades. Algumas outras pessoas falaram. Sim, tem que ter habilidade.
E tem que ter o que mais? Junto com a competência. O que quer dizer? Logo que eu abrir isso aqui, a gente vai saber. 3-0. Não abri. Como? Olha só. Conhecimento, vocês falaram. Habilidades, algumas. E atitude, isso mesmo. Nós falamos que é o tal do chá. Então, para cada uma delas, eu preciso ter alguns conhecimentos, algumas habilidades para isso acontecer, mas atitudes para que isso aconteça. Porque se eu fizer isso 70%, 50%, 40%, 30%, eu não vou conseguir aumentar minha carteira. A falta deste item já fez a pessoa falhar. Ela recebeu uma pessoa, ela perguntou algumas questões, né, sobre onde era a minha casa, onde estava localizada. Eu falei que estava localizada no ponto, no Paraíso. Aí ela chega lá, minha casa é bonita, bem localizada, mas ela não é uma casa, não é uma mansão. Eu não estou localizada num lugar mega nobre, né, do Paraíso. Não é nem uma mansão, né? Minha casa é uma casa bonita, mas aí chega uma jovem, né, uma moça no salto alto, super. Ela entra na casa, a corretora abre a porta para ela. Daí eu falei, opa, pegou, né? Ela entra assim, boa tarde. E já vai olhando assim a minha casa. Eu já me senti, né? Já até quase olhei para a minha roupa, vi se eu estava cheirando, né? E aí a corretora já me olha assim, e ela também. E eu, ai, meu Deus do céu. Já me senti, né, pequenininha. Eu falei, meu Deus do céu. Né? E aí eu falei, não, ela que está equivocada, né? Ela não fez as perguntas certas, trouxe uma madame aqui, e a minha casa não é para madame, né? Minha casa é uma casa bonita, mas não é para madame. E a moça olhava assim, ó. E eu, Jesus Cristo. E agora? Falei, bom, quem pisou na bola foi ela, não fui eu, né? Ela não fez as perguntas adequadas. Então, ela não soube usar a habilidade da comunicação, não teve empatia, e nesse primeiro item já ela fez a pessoa perder tempo, meu tempo, e todo mundo teve alguns aí de sabores, né? Eu me senti super mal, e aí eu falei assim, olha, mas eu tenho uma planta, aí eu ainda assim querendo moderar, mas eu tenho uma planta que é original, né? Não, bem, não precisa não, tá? Qualquer coisa a gente procura. E eu assim, né? Sou burra, né? Por que você vai oferecer a planta ainda, né? Não precisa de planta arquitetônica. Ela não quer ver. Ela não gostou dessa casa. A casa não é para ela. Ao nível da moça. Então, assim... Não, isso a corretora falando. A corretora me tratou assim como... Né, então, olha que interessante. Aí a gente fica olhando quais são as competências, habilidades que a pessoa tem que ter para que ela possa ressignificar e fazer com que isso gere um bom negócio. Porque senão fica frustrante, ainda mais para a cliente. Eu fico imaginando a cliente dela, como ela se sentiu entrando num lugar que não era o métier dela, né? Ela deveria ter sido competente em visitar antes todos os imóveis, principalmente se eu sei que eu vou lidar com uma cliente... Sim. Buscar, ela deveria ter... Se eu vou analisar o perfil, eu preciso primeiro visitar. Excelente. Conhecer o produto, conhecer... Muito bem. Então, administro parte do meu tempo das prospecções. Se eu quero ter resultados, se eu quero vender um imóvel por semana, quanto eu tenho que ter de prospecção? Quantas prospecções eu tenho que fazer? Se eu quero vender um imóvel por semana. Quanto que eu tenho que transpirar? Quanto do meu tempo? Você quer vender um imóvel por semana? Ai, olha que eu vou, hein? Eu sou boa de venda. Viu? Eu vendo bem.
Sou boa de venda. Quanto que eu tenho que investir do meu tempo para prospectar? E aí é usar os canais. Quais os canais? Depende. Qual que é a minha carteira de clientes? Se eu tenho clientes de qual idade? Qual que é as gerações, qual que eu tenho na minha carteira para que eu possa fazer a prospecção? Quais os canais que eu tenho de relacionamento? Quanto eu gerencio e fidelizo a minha carteira? Qual a idade média dos clientes de vocês na carteira? Quantos clientes compram e toda a clientela ela é fidelizada? Quantos? Quais são os resultados? Os resultados que importam. Como? Ele quer fazer um comentário? O que essa roda ela tem que estar 100%. Mas, Wanda, 100% não existe. Alô? Não. Alô? Sim. Professora, veja, eu trabalhei muito com casas na região Campo Belo, Brooklyn, etc. Eu acho que nesse perfil, ou seja, desses segmentos, primeiro, eu conversando com a cliente, eu preciso ter informações dela de que tipo de casa que ela quer, se é casa sobrada, se é casa terra, que tipo local, por exemplo, a vila, que é muito relativo esse negócio da casa, de eu ver sua casa, e às vezes ela não quer naquela rua. E saber o potencial de compra dela também. Sim. Né? Sim. E eu acho que, diante de uma visita, primeiro que o corretor tem que ter uma certa experiência, ver várias casas, né? Depois de você visitar a casa que a cliente mora, você começa a ter uma noção do que ela, Exato. do que ela precisa. Sim. Eu vendi um apartamento, primeiro andar, de 300 metros. Sim. A cliente veio de uma casa. Eu fui ver a casa dela. Sim. E eu mostrei um único imóvel. Sim. Tá? Que ela queria um apartamento que tivesse a dimensão de uma casa. Sim. Quer dizer, não adianta eu mostrar 10, 20 imóveis que eu vou cansar, e ela também, e a gente não vai chegar à conclusão. Então, eu acho que uma casa, vender casa hoje, com esse problema de segurança e tal, eu acho que você, sei lá, buscar muita informação do cliente. Sim. Por que ele está comprando a casa? Sim. Sim. Mais ou menos por aí. Aqui, indo ao encontro do que... Qual é o seu nome? Oziel. Do que o Oziel está colocando, sempre eu planejo fazer as perguntas. Por quê? Porque eu tenho menos investimento... Obrigada, Oziel. Eu tenho menos investimento, menos suor, quanto mais eu estruturo. Eu ganho tempo para quê? Para ir ao encontro, não acontecer o que aconteceu neste exemplo que eu dei, e outros diversos que eu vi também indo visitar, né, com os corretores, acompanhando até algumas frustrações, porque a gente só acompanhava e monitorava o trabalho, até para fazer alguma formação, a estrutura de como prospectar, como orientar, como vender, enfim. Mais orientado, de forma mais assertiva possível, que eles alcançassem mais resultados com menos esforço. Menos esforço do quê? De desgaste, desmotivação, ouvir o não, desgaste do cliente para o cliente ficar menos frustrado, para que o cliente desse credibilidade para essa pessoa e não aconteceu o que possivelmente aconteceu com essa cliente dessa corretora. Enfim, o que essa roda de competências ela fala é o seguinte: quanto mais eu vou ao encontro, não é para que eu dê nota para mim. A nota que eu vou dar para mim é o quanto que eu estou tendo atualmente, pessoal, de resultados financeiros. Quanto que eu tenho no meu propósito. Eu quero vender uma casa por semana, uma casa por mês. E quanto quantitativamente, financeiramente, eu quero receber. Eu quero ganhar por esse resultado do meu esforço. Então, o meu esforço é o quê? É eu investir em conhecimentos que eu tenho aqui, desenvolver as minhas habilidades que estão aqui e ter atitude para. Atitude do quê? De estudar. Então, eu parabenizo, né? Uma salva de palmas para vocês. Pode ter uma salva de palmas para vocês.
que estão aqui, pessoal, desenvolvendo, né? Adquirindo mais conhecimento todo dia nas quartas nobres, vindo aqui, se empenhando para descobrir o que estão falando. Então, parabéns, não é todas as pessoas que têm a disponibilidade, as pessoas gostam de colocar o dedo para fora, mas não ver o que eu posso fazer. Eu quero ficar vendo o programa Netflix, né? Mais gostoso, né? Chegar, tomar uma cervejinha, encostar e falar e culpar, né? O governo, culpar o Temer, a Dilma, etc. Mas não é esforço, é empenho, é estudo. Todas as pessoas bem-sucedidas, de Steve Jobs a Bill Gates, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, não foram sorte. Foram mais de 10.000 horas iniciais de esforço, de empenho, de conhecimento, de desenvolvimento de habilidades para elas terem resultados. E colher resultados, e, claro, casar uma oportunidade, mas elas estavam preparadas quando a oportunidade surgiu. Então, e aí vêm pessoas e falam, puxa, que golpe de sorte. Não é sorte, é empenho, é desenvolvimento. Então, a minha roda de competências, quais são? O que está envolvido para que eu realmente estruture e dê nota realmente do quê? Do meu resultado. Mas, para ter resultado, eu preciso saber o que eu quero como resultado diário. Se eu realmente estou desenvolvendo e busco o conhecimento daquilo que eu preciso, para eu não ficar vendido no dia a dia, né? E me empenho diariamente na melhoria contínua de ser 100%. Quantos clientes me procuram e quantos saem melhor do que me procuraram? Saem satisfeitos, confiantes que eu vou prestar esse serviço, essa excelência. E eu vou ser o consultor delas e da família dela. Quem aqui tem uma carteira fiel de clientes há muitos anos? É isso. É o resultado do trabalho. Quantas pessoas desde o início fidelizaram seus clientes? Isso é resultado, esse é propósito. Eu não estou passando, eu estou transitando, eu tenho um propósito de estar na carreira, que é uma carreira que tem retorno, mas de como qualquer outra profissão, é a excelência de um trabalho bem feito. De um trabalho onde eu tenho desenvolvimento contínuo e melhoria contínua para ter resultado positivo. Eu faço isso porque eu tenho evidências, apesar de ser uma psicóloga e coaching, trabalho com neurociência e com subjetividade humana, eu tenho evidências e fatos que isso é verdadeiro. Porque eu trabalho com pessoas que eu entrego uma meta, um resultado, uma ferramenta, e ela tem que me entregar o resultado. Senão, eu desisto dela. Eu desisto mesmo. Pessoas que não me entregam o resultado, eu tenho que desistir dela. Porque uma das minhas tarefas como coaching é isso. Porque senão ela não é efetiva. Ela não vai me contratar mais, não vai me indicar. O bom profissional é aquele que é indicado. Por quê? Porque com a falta de qualificação profissional, vocês são clientes, você vê o nível de prestação de serviços que a gente tem no Brasil, não é? Você contrata e tem que contratar outra pessoa para consertar o que o outro fez. Não é assim, gente? Isso a maioria dos serviços que a gente contrata, não é verdade? Aqui, olhando a nossa roda de competências, a gente tem duas esferas que a gente precisa olhar bastante, né? Para realizar um bom negócio. Né? Realizar um bom negócio, eu tenho que olhar, claro, defender os meus interesses, né? Mas eu também não posso esquecer os interesses desse cidadão aqui. Porque esse cidadão, ele não dá em árvore, não é? Cliente dá em árvore? Dá? Dá, gente? Não, né? É durinho, é suado, né? Quando a gente perde a confiança desse camarada aqui, é suado você conquistar. Porque hoje, com as redes e mídias sociais, o que acontece? Ele conta, ele fala mal, né? Ele põe o nosso nome.
Sabe, pode ser que saiba, pode ser que ele blefa, pode ser que ele saiba mais superficialmente, porque a profissão de vocês, ela reúne alguns conhecimentos técnicos de engenharia, comercial, são jurídicos que tem uma complexidade que não é tão simples. E, às vezes, o camarada, não é, o nosso cliente, ele fala que sabe, mas de uma forma até superficial. E aí, cabe até você utilizar, quando ele fala, eu sei. Aí, o que você pode falar? Eu sei disso que você está falando sobre esse documento. Meu tio, inclusive, falou sobre isso para mim. Quando a pessoa fala de um certo conhecimento, que você tem domínio, o que você pode fazer, gente? Parabeniza? Aceita? Tenta desmontar? Opa! Ou você aceita ou você desmonta? Vixe, Maria. Está falando besteira? De repente, uma objeção que é fraca. Como eu faço? Mas eu quero realizar um bom negócio. Qual é o seu nome? Celso, eu quero realizar um bom negócio aqui. Eu leio muito um psiquiatra que faleceu dia 14/12, o Dr. Flávio Gicovati, amado, idolatrado. Ele falava que a gente tem que ter muita docilidade, até para falar a verdade. E ele é um homem que atendeu mais de 10 mil pessoas. Então, eu venerava ele, eu imagino que ele estava certo. Então, para você não derrubar, né, de uma forma brusca, você está falando bobagem, e você não aceitar passivamente, porque ele pode ser prejudicado, e se você aceitar, ele vai depois, você vai ter que voltar atrás. Pessoal, pergunta. De onde você encontrou essa informação? E aí você vai perguntando até derrubar a objeção inadequada. Mas de onde? Como é que funcionava? Quais eram as condições? Por quê? Tem uma hora, na segunda pergunta, ele vai se equivocar. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento que você possui. Tá claro? E aí vai derrubar. Na segunda questão vai ser derrubada. Não precisa nem uma coisa nem outra. Basta o bom senso, a maturidade, que é a tal da inteligência emocional, para que você dialogue e pergunte de onde você tirou essa questão. Só para que eu possa ajudar você. Porque, de acordo com o trâmite dessa documentação, não é bem assim. Então, para realizar bons negócios, o que a gente faz? Do cliente, algum processo judicial, eu tenho que olhar aqui, algum processo judicial desse cliente? De repente, é uma pessoa que está ali, motivada, não é? Você tem que se proteger para realizar bons negócios, não é verdade, gente? Está cheio de pessoas oportunistas, dando golpe demais. E como é que você vai ser lesado nisso? Eu estou aqui colocando alucinei alguns itens, mas tem milhares de outros. Mas para realizar um bom negócio, eu tenho que sempre ver os dois lados. É isso que eu quis deixar marcado para vocês, não é? Quem é realmente o proprietário? Porque pessoas que se passam pelo proprietário. É partilha, a pessoa não pode vender, não é verdade? E ela está lá querendo comercializar algo que ela é impedida. E vocês estão ali, com a maior boa fé do mundo, querendo fazer o negócio. Mas quem é a outra parte? Quem é essa parte que está realmente interessada? Às vezes, na ansiedade, nessa minha gestão da minha carteira, eu estou precisando alcançar minha meta desse mês, estou precisando. Aí vem uma alma te salvar, mas essa alma ela não é uma alma muito saudável, né? Às vezes é uma alma meia penosa, isso, é uma alma meia negra. Se todos concordam com a venda, às vezes não é saudável, nem todo mundo concorda, é uma partilha, as pessoas não concordam com a venda. Você sabe, agora aqui do seu lado, você tem conhecimento profundo sobre todas as taxas? Por quê? Existem perfis de clientes determinados. Tem aquele que às vezes não quer saber nada, né? Ele entra,
faz o negócio, depois ele se vira. Agora, tem clientes que são mais detalhistas. Tem umas clientes que são mais calorosos. Tem aqueles clientes que são mais sistemáticos. Você tem 4 estilos diferentes de pessoas. Quando eu falo cliente, é estilos de relacionamento. Leia-se personalidade. Enzo, acho que aquele senhor... desculpa. Aqueles 4 estilos diferentes. Tem pessoas que vão perguntar só a taxa, perguntar só questões técnicas. Você está preparado? Você tem essa habilidade e o conhecimento suficiente da sua parte para o domínio para esses perfis de clientes? Eu estou colocando aqui alguns exemplos, mas são N diferentes. Sim. Boa noite, meu nome é Julião. Sim, Julião. Mas isso que a senhora está falando não se enquadra na atitude profissional do corretor? Ele não tem por obrigação ter essa planificação da atitude que ele vai ter para classe A, classe B, classe C. Ele tem que saber aonde ele está pisando para não pisar em ovos, como foi feito com a sua corretora aí na sua casa. Mas aí não é para se ter um bom negócio, é para se desempenhar uma boa profissão. Eu vejo por esse lado. Tá, isso mesmo. Porém, o que nós percebemos, né, pela vivência e pelas dúvidas que permeiam o mercado, da realização efetiva de ter bons resultados, é justamente essa falta de adequação do quê? Qual é o meu papel e como eu vejo o outro. Muitas vezes, ou eu vejo pessoas empáticas demais, que vê demais o lado do cliente, esquece a sua parte, né? Esquece e se vê lado de oportunistas. Quem aqui já teve clientes oportunistas, pessoal? Quem? Levanta a mão. Golpes. Querendo dar um pequeno golpe. Pega o telefone e vê que quer passar direto para o cliente. Levanta a mão. Levanta a mão. E você, de boa fé. E quem estava aqui de boa fé, que levantou a mão e estava de boa fé fazendo negócio? Levanta a mão. Olha lá. E quantos anos vocês têm de corretagem? 30 anos. Tá claro? Ok, Julião? Então, assim, pessoas de muita experiência, mas por quê? Todo mundo é boa fé, né? Uhum. Todo mundo é gente boa, né? Sim, excelente. Né? Então, assim, todo mundo até aqui prova o contrário. A gente tem que ver todos os dois, ambos, né? A gente tem que ver os lados. Então, e não perder o foco disso. Não perder o foco. O que eu estou colocando é não perca o foco, pessoal. Não perca o foco e amarre tudo. Tudo, até que se prove o contrário. Como é que eu posso fazer essa amarração? Então, pegando o lado da boa-fé, como é que eu faço para isso não acontecer? E se isso acontecer, como é que a pessoa pode ser até punida por isso? Porque isso está dentro da regra, não está? Se ela fazer negócio, e você saber que ela fez negócio atravessando você, sendo que você indicou, ela tem que ser punida, não é verdade? Tem que ser, porque vocês que intermediaram o negócio. Ponto. Se vocês forem pegos sem pagar o Cresce e fazendo a transação, vocês não são punidos? Então, a regra vale também para o cliente. É isso que eu quero colocar, Julião. Não sei se ficou claro, mas muitas vezes eu vejo também corretores, né, onde ele só vê o lado dele. Na ansiedade, eu tenho meta para bater, eu só vou ver o meu lado. O cliente... isso me traz um case que nós vivenciamos num dos nossos cases, né, do processo de reestruturação que nós fizemos na imobiliária.
nós tínhamos tantos distratos, a venda caía e o cliente ficava... Era muito frustrante, não é? Venda que cai, que nós tivemos que contratar a doutora Camila, uma advogada, que ela sentava e falava assim, olha, você está comprando um imóvel tal, ele tem tantos quartos, a metragem é tanta, você vai ter... Esse elevador é assim, você vai ter essa taxa, INCC, o IGPM, está claro, a taxa de juros vai fazer assim, você vai ter um balão, está claro. Você vai ter... Isso para um novo empreendimento. O imóvel usado também tinha algumas cláusulas. E quando a doutora Camila... começou a desenvolver esse monitoramento antes de assinar, as vendas começavam a cair antes. E aí, quando os corretores começaram a perceber, né, alguns, né, aquelas pessoas, eu falo que são alguns personagens, né, não é verdade? Vocês conhecem, né, gente? Sempre tem uma pessoa, não sempre tem? Vocês sabem. Como toda profissão tem, né? Nós não somos os únicos. E quando tinha aqueles personagens que viam o que ia acontecer, a venda caía antes, e aí a doutora Camila já impediram. Quando isso começou a acontecer, não houve mais distratos nem desistência, isso não parou de acontecer. Porque a doutora Camila já começou a fazer um checklist, já tinha as perguntas, né, que ia acontecer, explicava para o cliente o que era a taxa, como funcionaria, e o que ele estava comprando. Até às vezes falar, não tem salão? Tem, tem aqui, tem isso, tem. E não tinha nada, né? Às vezes não tinha, mas na hora de vender, na hora de empurrar, a pessoa empurrava. Determinada pessoa, né, o personagem ali, ele vendia a qualquer preço. Né? Vendia. Por quê? Às vezes a ansiedade... Acontece, só que aí derrubava, aí o cliente ficava embananado, devolvia, aquele sinal ali ficava enrolado, enfim. São situações que a gente tem que ver os lados, né? O que se ganha, o que eu perco dessa forma. Muitas questões, Julião, são da ordem de obrigação. Muito é da obrigação, mas nem sempre isso é uma realidade, né? Às vezes eu aprendo pela dor, ou às vezes eu aprendo pelo amor. Pode ser? Pode. Se eu tiver um propósito, eu consigo me prevenir, ser proativo nisso. Né? Não se deixar enganar pelas empresas também, o corretor. Ele precisa saber, não se deixa enganar por promessas, né, da própria empresa. Cresce em dia, enfim. E assim eu tenho que alinhar o que é meu e o que é do outro. E fechando isso, eu estando em dia com as minhas competências, eu coloco isso alinhado. Como eu qualifico uma boa oportunidade? Isso aqui é uma das questões mais imprescindíveis que eu digo do relacionamento com o cliente, que é a sondagem. Né? Para explicar esse aqui, eu vou passar essa ficha que vocês vão receber. E eu preparei também um roteiro que nós desenvolvemos e utilizamos no canal de prospecção com as imobiliárias. O que é? É uma ficha onde, que eu alcance uma abordagem com foco do cliente, o que eu tenho de foco do cliente? E qual que é a diferença de foco no e o foco do? O foco do é das expectativas do meu atual cliente. Hoje, com a diversidade que eu tenho, o meu público, qual que é a classe social? Gosta de animais, automóveis, esporte, tecnologia, planta, playground? É um público GLS? O que ele valoriza? Quem é o foco do cliente? Eu tenho uma ficha pessoal para tratar todos os meus clientes de forma personalizada. E o foco no produto? Quais todos os produtos que eu trabalho? Eu tenho a metragem, localização, segurança, vantagens, características, referência, investimento do meu produto?
Isso é uma forma de padronização para ir ao encontro das minhas prospecções com o produto que eu tenho, né, e atingir o público que eu preciso atingir. Por quê? Aonde eu encontro? Eu sei que alguns fazem prospecção por telefone, por e-mail, lojas comerciais, eventos, stand de cadastro, pós-venda. No roteiro que eu construí e pedi para entregar para vocês depois, tem diversos locais que eu sugeri e que nós realizamos as prospecções com a imobiliária e que deram muito certo. Depende do quê? Do nicho de mercado que vocês querem atingir. Depende do quê? Do produto que vocês estão trabalhando. Depende do quê? De quem? Do foco, do perfil que vocês adquiriram nesses anos de experiência para desenvolver a classe social que vocês querem trabalhar. Né? Para que vocês adaptem ao produto, ao cliente, à prospecção, e isso vai ao encontro do seu cliente. Aqui, como você checa se o cliente compreendeu o que você estava depois de tudo isso? Você checou o produto, você adequou o produto ao foco do cliente, você adequou isso ao canal de prospecção que você estava atingindo. E aí vai a resposta da sua roda de competências. Você sempre faz isso? Sempre identifica o perfil do cliente? Se você faz isso, não tem erro de você não atingir um resultado satisfatório. Né? Sempre pergunta as suas expectativas, porque se você preenche todos os requisitos, as expectativas, as necessidades do cliente, não tem como isso não ser atingido. Alguma anomalia no caminho, eu tento esclarecer ou eu fujo? Já tive várias experiências, né, que a pessoa estava sem moradia, que a pessoa tinha colocado o mobiliário na casa de uma irmã e ela tinha dado... O imóvel era 200 na época, não é? 200... Não, 200. Era... Até esqueci o valor, numeração, né? 820 mil reais, alguma coisa assim. Ela tinha dado 60% do valor, com promessa, comprou em setembro, e com a promessa da pessoa sair em dezembro. Só que aí a pessoa falou assim, não, vou passar o Natal no imóvel, né? Não, resolvi passar o Natal no imóvel, resolvi. E ela tinha feito uma mudança. Ela iria fazer uma mudança e a pessoa resolveu passar o Natal e ela teve que mandar os móveis para a casa da irmã. Só que ela já tinha pago e a pessoa ficou até fevereiro. Ela emendou, falou, não, vou passar o Carnaval também. Mas o contrato mal feito, né? Dá licença, né? Multa? Então, né? A multa. Só que ficou rodando essa multa. Só que o corretor, na hora de intervir, o corretor falou assim, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. E aí, como assim, né? Não pode fazer? E aquilo ficou rodando, e aí até entrar no jurídico, a pessoa, a interessada, a compradora, ela estava viajando, e até ela entrar com processo para aplicar a multa, a imobiliária estava morosa, e a corretora, eu até acompanhei, né? A gente estava... Como é que vai fazer, né? Como que se procede dessa forma? A gente estava tentando entender, né, como que se dava o processo da multa, da aplicação. Daí eles, não queria me encrenca, porque a vendedora, ela tem muita simpatia pela nossa imobiliária, ela adquire muitos imóveis, então tinha uma questão de relacionamento do local. Olha que interessante, né? Os jogos de interesse também de quem estava vendendo o imóvel. Então, isso é muito delicado, essas relações, e quanto que a gente está ali comprometendo o nome. Enfim, como é que eu
adequo essas anomalias? Como é que eu vou, né, depois fazer com que essa cliente depois colocou nas redes de mídias sociais, ela colocou o nome da empresa, expôs e deu assim bastante, provocou bastante depois, mas enfim, o estrago estava feito, enfim. Ela tinha lugar para ficar, depois ela estava viajando, mas teve que pagar outra mudança do bolso dela, enfim. Mas qual que, se há alguma anomalia, eu tento não tirar o corpo fora, aqui fica assim, tirar o corpo fora, o contrato mal feito, mas ele não foi, ele foi até bem feito, mas ele não foi efetivado. Busco as informações do cliente do imóvel, confirmo antes, durante, depois se atendeu a expectativa, ou seja, eu acompanho o pós-venda. E aqui, gestão da carteira como um todo, a venda versus resultado, né, que eu tenho. O que é importante é o resultado. Eu posso ter a competência fantástica, mas e o meu resultado? Quantos clientes eu tenho na carteira que compram depois? Quantos clientes voltam? Quantos clientes voltam para comprar novamente? Quantas prospecções realizo por dia, por semana, por mês? Quantas indicações tenho por mês e por ano? Indicação. Hoje, a melhor venda é a boca a boca, é aquela que passa. Por quê? Pessoas de confiança é raro. Pessoas legítimas, que são confiantes, são raras. Quantas vendas realizo por ano, por mês, por semana, nos últimos tempos? Quantas? Quantificamente, com qualidade. Vendas que o cliente me agradece, me recomenda. Quais são os resultados de agendamento, visita, negócios versus as prospecções? Então, isso aqui é o resultado, né, do meu trabalho. E aqui, pessoal, a frase do Albert Einstein que eu deixo, né? Insanidade é o quê? Continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se eu não mudo meu comportamento, as minhas atitudes, como é que eu vou aumentar as vendas? Não tem segredo. Não tem segredo, existe ação, existe transpiração e, com isso, existe um propósito que eu preciso ter para qualquer coisa que eu faço. Se eu quero um casamento belíssimo, se eu quero filhos fantásticos, eu preciso investir, eu preciso ter propósito, mas para ter propósito eu preciso ter ação diária. É uma construção diária, é um propósito de 80 anos de vida. É um propósito de 80 anos de construção para ter, no final, um resultado satisfatório. E não é sorte dessas pessoas ilustres. Não é sorte. É resultado diário que todos vocês conseguem e podem e vão conquistar. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigada pela gentileza.